Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pelo rádio ou pela televisão e você que também sempre interage com a gente por meio das redes sociais. E desse pessoal que interage com a gente, eu quero mandar alguns abraços agora para Graça Coelho, para o Zé do Maíra, acho que é isso. Mairá, o nosso produtor Robson está falando aqui, Zé do Mairá, perdão por errar teu nome, viu Zé? A Eliana Barbosa, o Jefferson Vieira, a Suzana Lima, não a Suzane Lima, Olha viu? só. Suzana Lima e o Josivaldo Gomes. Um grande abraço para vocês que interagem com a gente por meio das redes sociais. Bom, nessa semana foi confirmado que um ataque aéreo dos Estados Unidos matou o líder número 2 da Al-Qaeda, Nasser al-Wahrishi. No entanto, o grupo já anunciou um substituto e declarou que a guerra vai continuar, porque a batalha não é de apenas um, mas conta com uma nação de bilhões de membros. Esse é considerado o maior golpe contra o grupo terrorista desde a morte de Osama Bin Laden. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Ned Price, disse que a morte desse líder terrorista deixa os Estados Unidos mais próximos de enfraquecer e de derrotar esses grupos terroristas. Vou relembrar um amigo nosso que trabalhou com a gente aqui, Márcio Basso Gomes, que sempre tinha uma pergunta. Quando surgia qualquer assunto, ele falava assim, será? Será? Então a minha pergunta é, será que realmente deixa mais fraco esses grupos terroristas a morte do líder número 2 da Al-Qaeda nesse momento? Será? Eu acho que de jeito nenhum. Posso começar? É o seguinte, a gente acompanha essas notícias nessas regiões, muitas vezes por agências de notícia, e a gente tem sempre aquelas imagens padrão. A gente vê um deserto grande, né? A gente vê algumas tendas, e a gente tem a impressão de que são pessoas extremamente apaixonadas, mas não organizadas, ou de que não existe um raciocínio lógico dentro do que eles estão fazendo. Mas não é desse jeito, não é tão simples assim. Eles são extremamente organizados. Então, esse que morreu aí, eu não sei se você consegue repetir o nome dele, porque eu não. Vou deixar para uma próxima oportunidade aí, o Al-Wahrishi. Nasser al-Wahrishi. Esse mesmo, ele acompanhava todo o processo com o anterior. Para aprender. Para aprender. Coisas que grandes empresas acabam não conseguindo fazer, eles são extremamente organizados. E existe uma fundamentação em toda essa ação que eles desenvolvem, que não é simplesmente uma paixão imediata. Eles estão fundamentados numa religião e eles acreditam nisso. Muitos vão pequenos. Muitos vão pequenos e vão aprendendo desde sempre. Então, pode acontecer de matar o líder que for, vai surgir o próximo líder. Então, é uma coisa que não tem resposta, só conjectura, mas pelo que você mesmo disse, que não é uma luta de um membro, mas conta com bilhões de membros. Essa foi a frase do líder que ficou no lugar do que foi morto da Al-Qaeda, Então, ele que falou só isso. essa frase aí já demonstra pra gente que é o seguinte, com certeza eles lamentaram a morte, mas assim, ele morreu em prol de uma causa e muitos morrerão, muito sangue vai cair, mas eles não vão parar, porque o foco deles é outro. Inclusive, se eles usassem essa força toda, né, para uma causa nobre de pacificação no mundo, ia ser muito bom. Mas aí é que está o ponto. Eles acham usam. que eles estão fazendo exatamente por uma causa nobre, para pacificação e para que seja implantada de alguma maneira... No entender deles. Sim, mas, claro. Mas no entender deles é isso, é a cosmovisão deles, e inclusive tem dinheiro que patrocina isso. Não só gente que está disposta a colocar a sua vida, mas gente que está disposto a colocar todo o seu dinheiro para patrocinar isso, porque isso demanda investimento, né? Eu entrevistei uma menina árabe esses dias, falando sobre essa cultura toda e tal, e ela estava falando sobre os muçulmanos, né? E ela falou, nem todo muçulmano é extremista, né? A gente sabe disso, mas existem, né, os extremistas, que é o que muitas vezes aparecem na mídia. Por isso que existe essa impressão. Essas pessoas que têm esse extremismo da religião, muitas vezes eles matam em nome de ajudar essa pessoa que eles estão matando, porque na visão deles, se eu sou americano, estou cometendo o pecado americano e tudo mais, então eu vou queimar muito no inferno. Se ele me mata, ele me priva de cometer esse mal para o mundo, então eu vou queimar menos no inferno. Então, eu estou explicando de um jeito muito simplista o pensamento deles, mas é isso. Então, a gente, né, o Leite falou uma coisa interessante, é a cosmovisão deles, é assim que eles pensam. Fala, Larissa. Bom, eu acho que assim, matar o número 2, você elencar o grau de
periculosidade, eu acho que é mais um placebo social, assim, sabe, para dizer assim, nós estamos no controle da situação. Você vê aí o ISIS, né, florescendo no Oriente Médio, na Europa e daqui a pouco nas Américas também, não vai acabar. Assim como não acaba o tráfico de drogas no Brasil nem no mundo. Essas organizações, como você falou, são muito bem estruturadas e não há interesse em terminar. E não vai terminar, porque cada um acha que é bom o suficiente para poder colocar o seu domínio sobre o outro, entende? Eu acho que o ISIS está fazendo hoje, né, que é uma dissidência o Estado Islâmico, que é uma dissidência da Al-Qaeda, né, mais ou menos, eu acho isso interessante, acho que a gente tem que olhar, é o momento que a gente vive, não só as situações em particular, mas, por exemplo, o que eles estão fazendo? Eles estão arregimentando os outcasts da sociedade, as pessoas que não deram certo, as pessoas que foram rejeitadas, as pessoas que estavam... Maomé fez isso. Ele queria pegar as tribos nômades do deserto e juntar numa grande nação chamada Islã. Entende? Tipo, então, todos esses beduínos que estavam lá, separados, no meio do deserto e nada, Maomé juntou para fazer o grande Islã. Então, basicamente, esse é um pano de fundo que é tecido por anos, por séculos, sabe? E agora o Estado Islâmico vem com essa proposta de, tipo assim, você não deu certo? Não. A gente vai te acolher. Mas é de um lance fundamentalista. E isso que eu acho interessante, porque assim, o ser humano, o nosso mundo se dissolveu tanto, em todo mundo faz qualquer coisa e tudo funciona, que a gente perdeu uma linha mestra do que é certo, do que é errado, ou de alguém que diga não. Porque tudo pode. Então, assim, a partir do momento que você tem a interdição, você obedece, você vira submisso. O Estado Islâmico está promovendo isso, tem outras instituições também, principalmente de cunho religioso, e aí que está. Não é religioso, entendeu? Eu acho que é mais do que religioso. É um plano político que não necessariamente tem a ver com ocupação ali, né? política, mas é de dominação, subserviência. Entende? E aí o Estado Islâmico faz isso, entendeu? Então ele te dá esse poder, você serve, mas você também tem o poder de fazer alguma coisa. Aí te coloca uma arma na mão e uma ideologia dizendo que você pode. Então agora você que era um Zezinho ninguém, pra não dizer outra coisa, entendeu? Agora você, sabe, vira alguém. E aí, outro dia eu estava lendo, as mulheres paquistanesas que moraram em Londres estão lá, saíram, foram embora, deixaram o marido, o filho e tudo, e os maridos estão desesperados porque elas foram lá se juntar ao Estado Islâmico. O que faz uma pessoa assim? Essas pessoas são pessoas comuns, entendeu? São pessoas que podem ser os vizinhos. Então, assim, tem mais coisa do que simplesmente morrer o líder. As pessoas não vão venerar esse líder, entendeu? A organização, a missão é muito maior. Agora, eu queria pegar um outro ponto aqui, que é o seguinte, algumas vezes a gente já usou essa expressão aqui no Redação Novo Tempo, e você em casa já deve ter ouvido em alguns outros lugares, inclusive, não só aqui, que muitas vezes os Estados Unidos se colocam como a polícia do mundo. E aí, uma outra coisa que eu queria colocar aí é o seguinte, tem um estudo chamado Custos da Guerra, mostrou que em 10 anos, entre 2001, quando aconteceu, a partir do momento que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, e 2011, os Estados Unidos gastaram cerca de 4 trilhões e 400 bilhões de dólares na guerra contra o terror. Isso sem contar as centenas de milhares de mortes. Eu me pergunto assim, será que vale a pena? Não seria melhor, sei lá, os Estados Unidos deixarem o Oriente Médio viver a sua vida de vez e cada um ficar na sua? E economizar esse dinheiro ou de repente reverter para outra causa, né? Duas coisas. Primeiro, tem que ver quanto que eles ganharam também, né? Porque a guerra dá dinheiro, gente, senão ninguém faria a guerra. A guerra é um negócio trilionário. Né? Começa por aí. Movimento uma indústria forte. Exatamente. Claro, se ele gastou quanto? 4 trilhões, alguém ganhou 4 trilhões. Né? Então, assim, é um negócio trilionário. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o mundo também espera que os Estados Unidos façam alguma coisa. O mundo hoje culpa os Estados Unidos por não intervir na Síria. Entende? Tipo assim, bom, eles esperam, se é a maior potência bélica do mundo, por que não faz alguma coisa? Então, eu acho que também tem isso. Eles se colocam como xerife do mundo e me assusta que hoje drones estão matando pessoas. Me assusta. Inclusive, foi um drone que matou esse líder da Al-Qaeda. Então, você, tipo, de um controle remoto aqui, tá, voa seu negocinho, seu pirulito que bate-bate, e aquilo lá mata, cara. Isso me dá nervoso, entende? Tipo... Cara, que coisa louca! Já tô rindo ainda do drone virando pirocóptero. Pois é, mas aí, não, o pirocóptero letal, entendeu?
Então, assim, Estados Unidos é isso, né? Tem essa questão, mas o mundo hoje, porque que outra potência se coloca para poder dar um basta nas situações hoje? Não tem. Também. Quer dizer, eu não sei nem se os Estados Unidos têm isso, ou seja, só a imagem hoje que administra, porque hoje é um exército pago, né? Não, mas a guerra mudou. A guerra é um business mesmo, gente. Hoje em dia é completamente diferente. Existem coisas terceirizadas, né? Sim, é um exército terceirizado. Não é mais aquela coisa de nós temos aqui a nossa tropa e nós vamos invadir pelo poder do patriotismo. Não é mais isso. A história por trás disso é essa, né? Como a Larissa falou, você cria uma história para desenvolver esse senso de patriotismo mesmo por meio do exército. Mas não quer dizer que a coisa não seja um business, né? Eu estava nos Estados Unidos em 2001 e eu acompanhei as primeiras notícias e o George Bush vindo a público falando que tinham que lutar contra o eixo do mal. Então, assim, se construiu um discurso de que existia um inimigo e aí, sim, a necessidade de se nomear pessoas, se elencar, colocar o inimigo para que, enfim, exista um herói, entende? Então, assim, se constrói essa questão e aí você consegue movimentar os espíritos para poder trazer as pessoas assim, não, eu estou fazendo alguma coisa, é por um bem maior, Tem uma causa. Então, tem uma causa, você dá uma causa, entende? As pessoas morrem por ter uma causa. E no nosso mundo hoje, quando você consome, só compra, você não tem uma causa para que viver. Então, é só que se cansa, né? São 10 anos, são famílias inteiras que foram arrastadas, mortes, né? O número de mortos. O mundo nunca teve tantos refugiados. Então... Isso é só o começo da discussão, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. Mas, a seguir, uma pesquisa mostra que metade dos brasileiros já sofreu assédio no trabalho. Depois do intervalo, a gente discute sobre isso aqui no Redação.